ponto de ordem aqui no Now é todas as quartas-feiras, com João Massano. Boa noite, bem-vindo, doutor. Vamos começar pela polémica do momento nas redes sociais e não só, relacionado com a apresentadora de televisão Cristina Ferreira, que está a ser alvo de críticas porque fez um comentário considerado menos feliz sobre o caso de violação coletiva de uma menor em Loures. Para quem não sabe o que aconteceu, eu tive que ir ver, confesso, não sabia. Mas para si, em que é que a Cristina Ferreira esteve mal? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, temos que dizer o que foi dito, não é? Porque, segundo o que eu encontrei, o que ficou foi, mesmo que ela tenha dito para parar, quando são 4 que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve? Claro que tem de ouvir, mas alguém entende aquele não quero mais? Ora, não, devia ser imperativo. Vamos voltar à frase... No momento em que não há consentimento, não é não. Existe uma violação. Como é óbvio. E aqui parece que estamos na política outra vez, mas não, o não tem que ser não. E não é o facto de estarmos perante uma situação que até parece ter começado de forma consentida, que não se consegue parar. Nós estamos a falar de pessoas que não têm vontade própria. E a questão aqui que é muito importante para mim, e mais do que estar aqui a julgar estes factos, que isso é o Tribunal que faz, as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que estamos numa altura muito complicada. Os níveis de violência contra as mulheres têm vindo a aumentar e, particularmente, na população mais jovem, esses índices são preocupantes. Está em todos os razis dos últimos anos. Ainda esta semana houve mais uma capa do Público sobre isto. E o que é importante salientar é que quem está na televisão, como o Pedro, ou até eu, ou a Cristina Ferreira, tem uma responsabilidade acrescida. Não é o mesmo que alguém que está na rua a dizer isto. O que eu coloco como pergunta é, e se fosse a filha da Cristina Ferreira, por exemplo, ou a sua, se tiver, ou a minha, o que é que nós dizemos? Aceitamos isto assim e que o facto de estarmos perante 4 pessoas que estão num ambiente com grande adrenalina, em que praticamente já estavam a consumar, mas lhes terá sido dito, imaginemos que isto é verdade e sem colocar em causa o julgamento do tribunal. O facto de uma mulher dizer não, o homem tem que perceber que é não, sejam 3, 4 ou 5. Aquilo que a Cristina Ferreira fez foi desvalorizar o caso e não o devia ter feito pelo contrário. Mas às vezes, e no meio da conversa, e isso em televisão acontece, muitas pessoas dizem coisas que depois são mal interpretadas ou então são retiradas do contexto e quando são retiradas do contexto, sabe que as pessoas depois dão-lhe o significado que querem dar. Não foi o caso. O que me preocupa aqui é o seguinte: eu quero acreditar que os diretos são uma coisa complicada, como nós sabemos. Por vezes dizemos coisas que não queremos. Espero que isso nunca aconteça. Espero que não nos aconteça a nós aqui, mas de qualquer forma, o que eu acho é que quanto maior a relevância da pessoa que está na televisão, maior terá que ser o cuidado naquilo que diz. E não é uma questão de saber se o julgamento vai dar condenação ou absolvição. É uma questão da imagem que se passa para os jovens. O que é que um jovem que ouve isto, dito por uma estrela de televisão, vai pensar? Ela está a dizer não, mas poderia ser sim. Se uma mulher, como a Cristina Ferreira diz, eu próprio poderei pensar o mesmo. Porque se é uma mulher, o problema é este, é que, ainda para mais, é uma mulher que dá uma autoridade diferente do que se fosse um homem a dizê-lo. E o que os jovens veem hoje em dia são reels, são 3, 4 segundos de uma coisa. Vêem esta frase retirada de todos os contextos e mais alguns, fica legitimada a sua posição na cabeça deles. E podem dar-lhe o significado que quiserem. Que quiserem, obviamente. E o que me preocupa é, cada vez mais as redes sociais são um grande problema que nós temos. Já temos vindo a falar aqui várias vezes. E quando é uma pessoa que tem uma relevância, tem também uma responsabilidade acrescida. Bom, e esse é que é o grande problema aqui. Vamos para outro tema que traz hoje, no seu ponto de ordem, o cibercrime e as dificuldades do sistema judicial, pelo menos as dificuldades que parece ter em levar estes crimes depois para um julgamento. Os dados existentes, segundo o Ministério Público, eu posso avançá-los, o último relatório também de Segurança Interna se refere a isso. Estes dados dizem que houve 58 mil inquéritos em 2 anos e que apenas 4,3% desses inquéritos foram posteriormente concluídos com uma acusação. Há outro número ainda que trouxe 81% dos cibercrimes são arquivados. Como é que entende estas dificuldades em investigar, em depois consolidar a prova e em levar a tribunal, como é óbvio, os alegados responsáveis? A maior dificuldade que nós sentimos aqui e que o Ministério Público sente, e tive a oportunidade de falar com o Procurador Rui Cardoso
sobre estes temas também e É uma outros. questão de investigação ou depois O problema... no fundo, de levar o processo de acusação para a frente? O problema é a prova. É a prova. Isto são crimes que, segundo a própria Polícia Judiciária, ou se consegue fazer a queixa logo nas primeiras 24 horas, ou depois é muito complicado porque desaparece tudo. Não há mais nada onde se possa pegar. E daí a dificuldade da investigação. Este é aquele crime que, neste momento, está altamente sofisticado, que é fácil de esconder o crime e que, se não dissermos às pessoas, primeiro, cada vez mais cuidado com o que se faz digitalmente. Segundo, se acontecer alguma coisa, imediatamente Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, GNR, para ver se ainda é possível apanhar alguma coisa. É fazer print screens, é apanhar os números de telefone, é tudo o que possa vir a ser utilizado. E não deve ser, em nenhum caso, desvalorizado, porque, enfim, imagino que sou autor, recebemos mensagens do Olá Pai, Olá Mãe, mesmo sabendo o que era, provavelmente muitas pessoas desvalorizaram e deles não fizeram queixa. Já agora, quais são os tipos de crime mais arquivados nestes? Tem uma ideia? Imagine, mesmo o Olá Pai, é difícil de fazer uma acusação. Porque se não for uma atuação imediata, e mesmo sendo imediata é difícil, a dificuldade de identificar quem fez o quê é muito complicada. E depois levar essas pessoas a tribunal ainda mais complicado é. Daí, primeiro, temos que investir na literacia, temos que explicar às pessoas que não devem partilhar números de telefone, não devem partilhar números de conta bancária, devem sempre que possível, nas suas contas, ter duplo fator de autenticação, seja qual a conta que esteja em causa. Devem também, no fundo, sempre que há alguma coisa urgente, tem que ser já, por exemplo, o pai que recebe o tal Olá Pai, a primeira coisa a fazer é procurar o filho ou a filha, ou quem quer que seja que lhe enviou o pedido, e perguntar se efetivamente foi ele que fez aquilo. Essa é uma coisa. Outra das coisas que também tem vindo a acontecer é a fraude CEO, em que se consegue convencer um CEO a fazer transferência para pagar a um fornecedor com base no mail que se envia a dizer que o IBAN mudou. A primeira coisa que se tem que fazer é contactar o fornecedor e saber se isso aconteceu. Não temos que ter medo de confirmar os dados que nos são pedidos e os elementos que nos são fornecidos. Pelo contrário, com tudo o que se está a passar, tudo o que temos que fazer neste momento é questionar. É questionar e perguntar imediatamente. Bem, fica esse alerta, até porque estão sempre a surgir cada vez mais novos esquemas. Portanto, aqui os criminosos acabam por andar sempre um pouco mais à frente das autoridades, que são apanhadas, não é desprevenidas, mas têm de lidar diariamente de forma... E com grandes dificuldades, porque depois faltam os meios e falta tudo. João Massano, hoje trouxe também um caso que é muito recente de criminalidade, um horrendo, diga-se, um homicídio que foi cometido num campo de futebol de bairro, em Almada, por um jovem de 16 anos com uma foice sobre o outro de 22 anos. No campo havia, ao que parece, há imagens disso, outros jovens com armas. O que é que este caso nos diz em concreto sobre o clima de violência atual? Voltamos novamente ao que falámos no início, ou seja, à violência juvenil e entre adolescentes e jovens, homens, que de parece facto, normalizada. Parece normalizada. E o que nos preocupa, ou deve preocupar, é precisamente a normalização que é feita de determinado tipo de atos. Estamos a falar de alguém que vai para um campo de futebol onde supostamente as pessoas devem divertir-se com uma foice e outros com pistolas. Ora, uma pessoa pode estar a jogar futebol, um rapaz pode estar a jogar futebol sem ter qualquer instinto violento e de repente é confrontado ou com uma foice ou com uma pistola. O que eu questiono é, o que é que se está a passar? Qual é a normalização que nós estamos a fazer da violência para que isto se torne banal e quase uma normalização da violência sem que tenha quaisquer outro tipo de consequências? E é preocupante. E nós próprios, hoje em dia, abrimos as redes sociais e vemos diariamente, a todo momento, imagens dessas e acabamos por normalizá-lo. Se me permite, Pedro, mandaram-me hoje um vídeo no Brasil em que havia uma pessoa que tinha nitidamente carência económica, que andava a pedir no meio dos carros e de repente há um jovem estudante de Direito que vai com um taser, dá choques. Assim, e volta, filma, publica na rede. O que eu pergunto é, onde é que isto vai parar? Quando é que nós vamos conseguir fazer alguma coisa? Mas como é que se previne este tipo de episódios? Repare, é difícil controlar o que estas pessoas fazem assim.
Mas para começar é estudar este tipo de criminalidade e impor outro tipo de penas. Porque se continuarmos a desvalorizar este tipo de situações, elas vão se repetir porque não há consequências. Tem que haver consequências para estes atos. É um caso no Brasil, é óbvio, mas uma pessoa que se filme a eletrocutar alguém, obviamente é identificável e é punível. Deveria ser. O que eu questiono é, se houver uma multiplicação destes factos, se calhar temos que começar a pensar no que é que estamos a fazer e temos que começar a ter outro tipo de atitude. E isso leva-nos a uma situação, se me permite, a última situação, que é daquele sem-abrigo que foi assassinado. E eu trouxe os dois porque há um certo tipo de invisibilidade social em relação a algumas pessoas. Há pessoas que parece que são escória, são lixo e que não devem ser consideradas. Para quem não sabe do que estamos a falar, eu relembro caso dos homicidas, eram dois, de um sem-abrigo, também em Almada, que no julgamento foram condenados a uma pena suspensa de 3 anos de prisão. Os dois jovens agrediram até à morte este homem, que tinha ficado com o telemóvel numa bomba deles, um iPhone 11. Sim, um iPhone 11. Um telemóvel que teria um valor naquela altura, já não era um telemóvel novo, à volta dos 200 euros. O que eu lhe pergunto também é se a justiça aqui pecou por defeito. Eu trouxe este caso porque, primeiro, foi um caso que viralizou nas redes sociais e que foi muito comentado e teve comentários de todas as variantes. Mas o que eu acho que é importante nós realçarmos aqui é, primeiro, a Justiça atuou dentro do quadro legal, ou seja, considerou, não vou dizer se bem se mal, que não havia intenção de matar, portanto não poderia ser um homicídio, e falou em ofensas corporais agravadas pela morte. E por isso é que vamos para a tal pena suspensa. A questão que nós temos que colocar é se neste tipo de situações deve ou não deve haver pena suspensa, porque estamos a falar de uma brutalidade para uma pessoa que é quase considerada subhumana, porque é sem-abrigo, portanto não tem a tal dignidade, e o que eu questiono é, a dignidade deve ou não deve ser para todos? Se não deve. Para mim, claro. Claro. E o que eu entendo é que temos que reponderar o sistema e a forma como aplicamos as penas, porque este tipo de atuações, se não for reprimido com sanções efetivas, nomeadamente pena de prisão efetiva, pode levar a um normalizar da violência mais uma vez. E nós não podemos aceitar violência, seja contra quem for. Mas como é que entramos aqui na cabeça de um magistrado? Porque é que às vezes a justiça... Bem, o juiz lida com provas, como é óbvio, e aqui havia provas neste caso. Mas porquê é que às vezes a justiça decide assim de uma forma como neste caso, que nos parece tão pouco justa? Mas aqui a questão é que o próprio sistema permite este tipo de interpretação. A questão é se o sistema não tem que ser alterado em determinado tipo de situações, por exemplo, como esta. Não considera que a responsabilidade seja... Não considero que a responsabilidade seja do juiz. Acho que o juiz aqui, efetivamente, eu não vou discutir os factos, mais uma vez, nem me compete, mas ele entendeu que... Interpretou e aplicou a lei. Interpretou e aplicou a lei como ela está. A questão que eu coloco é, faz sentido um caso destes não haver pena de prisão efetiva? É a pergunta que nós temos que colocar-nos a todos. Se este tipo de processo não deve conduzir uma pena de prisão efetiva. Teríamos que rever o Código Penal e verificar se este tipo de situações não se justificava haver a tal prisão efetiva. 200 euros uma vida e para si estes 4 casos que trouxe hoje, no fundo, eles têm uma moral. Têm uma moral em comum. Têm uma moral em comum, efetivamente, e têm uma situação que, no fundo, me choca, porque a normalização da violência, a falta de consideração empática, ou seja, nós não gostamos, entre aspas, do outro, não queremos saber do outro e tratamos-lo com um desprezo tremendo. E o que as pessoas têm que começar a colocar a si próprias é esta a sociedade onde queremos viver, em que a vida de uns vale mais do que a de outros, e outros até podem ser mortos sem ser presos? É isto que nós queremos para a nossa sociedade? Eu pessoalmente não quero. E creio que o Pedro também não quererá. Claro que não. Pedro, se pudéssemos só deixar o tal Nem os espectadores lá em casa. Nem os espectadores lá em casa. Sim, quero fazer esse apelo que deve ser feito se estiver a ver aí em casa e se tiver alguma sugestão que queira fazer ao Dr. João Massano, para temas que eventualmente queira ver também, gostasse de ver discutidos neste espaço de comentário, tenha toda a liberdade em fazê-lo. Eu penso que o e-mail, a morada de e-mail, também já passou no nosso rodapé. Se quiser recordar o Dr. João Massano, mas é ponto de ordem e é o e-mail da Ordem dos Advogados. Muito bem. É Fica mais uma vez essa nota. A ver, vamos, que tema os espectadores vão nos enviar também e que possamos discutir na próxima semana. Um abraço. Um abraço, Pedro. Obrigado.